Primeiro, eu acho que, em nome da AgroGés, devo dizer que a gente se associa, temos imensa honra nisso. Acho que é mais importante o convite que nos foi feito para se associar do que a nossa decisão de nos associarmos. E porquê? Porque nós consideramos que a AgroGlobal reflete uma grande capacidade para a inovação, uma grande dinâmica empresarial que a nova agricultura portuguesa tem vindo a demonstrar. Está lá e, em certa medida, ela tem vindo a incentivá-la, tem vindo a motivá-la. Portanto, é para nós um prazer enorme podermos estar presentes na AgroGlobal. Acabámos por nos associar, nomeadamente com o Milênio, BCP, em algumas iniciativas, e não só, e acabámos por organizar esse dia da seguinte maneira. De manhã vai haver um colóquio sobre as questões da floresta. Este ano a floresta passa a ter mais peso, digamos, no conjunto da AgroGlobal, e eu acho muito bem, não é? E, portanto, vai haver uma tentativa de refletir um bocadinho sobre as limitações e as potencialidades, portanto, e o futuro da floresta em Portugal. Depois há um almoço que é organizado pelo Milênio BCP e que, em princípio, irá fazer-se um lançamento de uma coletânea de textos que eu andei a reunir e que são, no fundo, os artigos que eu escrevi sobre a política agrícola e a agricultura portuguesa desde 1985, que é um ano antes da nossa adesão, até 2016. E à tarde vamos ter dois colóquios diferentes. O primeiro vai ser na linha destas questões que aqui pusemos, o futuro da política agrícola. Portanto, qual é o futuro da política agrícola comum, e tentando aqui equacionar a questão do tratado transatlântico, não é? Portanto, do comércio e investimento, portanto, entre a União Europeia e os Estados Unidos, pô-lo nesse contexto, e não só, relativamente às questões que se põem. E depois haverá um último colóquio, que é sobre o financiamento da agricultura, que será feito mais em articulação com o próprio BCP, não é? Porque é uma área que lhes interessa a ele, do ponto de vista de mostrar que tipo de produtos ou que tipo de iniciativas é que vão tomar neste âmbito. Penso que foi um percurso acidentado, porque nós não estávamos suficientemente preparados para a entrada no mercado bastante mais alargado e concorrencial, e orientado muito para setores e políticas que não eram necessariamente as mais favoráveis, com bastante mudanças ao longo deste percurso, porque houve várias reformas, mas eu acho que essas reformas foram no sentido adequado e que o impacto final sobre a nossa agricultura é positivo. Para mim é indiscutível isso, não? O que me parece que esta nova reforma deverá privilegiar, e eu penso que está a caminhar nesse sentido, é medidas que, a futura, digamos, é medidas que sejam capazes de simultaneamente tratar estes dois tipos de situações, não é? Ou seja, nós no fundo temos sistemas que têm condições para ser competitivos e cuja competitividade tem que ser apoiada, reforçada, e temos sistemas que não têm condições para ser competitivos, mas cuja viabilidade é importante porque desempenham um papel decisivo do ponto de vista quer do ambiente, quer da ocupação do território, quer do ponto de vista social. E, portanto, aquilo que eu acho que esta nova reforma deveria era tornar cada vez mais claro estes dois conjuntos de políticas e definir quais são os seus alvos, e não manter uma certa confusão e, digamos, ambiguidade relativamente às medidas, se as medidas aplicam-se a este e àquele, etc., porque as medidas podem ser diferenciadas. E relativamente aos setores, aos sistemas que têm condições, sistemas de agricultura e setores que têm condições para ser competitivos, a grande questão para mim é a questão das medidas de gestão, dos riscos de mercado e da estabilidade de rendimentos. Ou seja, temos que privilegiar claramente esse tipo de medidas. Ora, esse tipo de medidas têm custos, podem ser devidamente aplicados e não vão ser compatíveis do ponto de vista orçamental com a manutenção dos pagamentos aos produtores aplicados da forma tão generalizada como são atualmente. E, no entanto, esses pagamentos aos produtores são decisivos para que a gente possa viabilizar o outro tipo de agricultura, ou seja, aquela agricultura que, apesar de poder ser produtiva, tem como objetivo fundamental de garantir a sustentabilidade ambiental e o território e o equilíbrio territorial. Para ser mais competitivo, em termos internacionais, é preciso que se consiga produzir a custos
abaixo daquilo que são os preços que vão ser praticados no mercado mundial e produtos que sejam produtos de qualidade, não é? E que diferenciados, interessando a esses mesmos mercados, e é preciso abrir mercados. E durante muito tempo, esta questão da abertura de mercados e do apoio à abertura de mercados, do ponto de vista de créditos, à exportação, etc., foi relativamente minimizado no âmbito da União Europeia. Do ponto de vista orçamental, continua a ser relativamente pouco significativo, mas estão-se a dar agora os primeiros passos, exatamente para evitar o tipo de situações que se criaram relativamente a setores como seja o setor do leite e do carne de bovinos, em que nos concentramos em alguns mercados. Esses mercados, por razões diferentes, acabaram por nos falhar e nós não estávamos suficientemente apetrechados e abertos para podermos rapidamente responder. Mesmo assim, respondemos muito melhor do que aquilo que se pensa, não é? E, nomeadamente no caso da carne de suínos, nós estamos a conseguir já colocar em muitos outros mercados diferentes daqueles que tínhamos. A questão do leite é um bocadinho diferente, porque, no fundo, nós respondemos a uma solicitação excepcional da China, a certa altura, da importação de leite em pó. E a nossa produção europeia respondeu espetacularmente a isso, só que aquilo foi uma situação que nós convencemos que ia ser para o futuro, e não, foi uma situação pontual que resultou de ter havido problemas na oferta chinesa, como até problemas sanitários na oferta de leite em pó, e os chineses tiveram que comprar fora da China aquilo que poderiam ter resolvido esses problemas sanitários, e eles entraram na normalidade daquilo que é aquilo que eles necessitam para o seu abastecimento. Mas nós aumentámos o efetivo, aumentámos a produção, e agora a dificuldade é como é que nós nos agora ajustamos a uma situação dessas, não é? Portanto, a questão aqui é um bocadinho perceber, e isso tem a ver com a questão do TTIP, é o que é que a gente efetivamente quer proteger na nossa agricultura. A ideia à partida quase sempre é vamos proteger tudo. Proteger tudo não tem sentido numa economia aberta, não é? Não tem sentido num mercado cada vez mais globalizado. Quer dizer, aquilo que nós devemos é tentar criar condições para que aqueles que podem vir a ser competitivos sejam o mais competitivos possíveis. E que sejam competitivos num contexto do mínimo de segurança. E, portanto, aquilo que a gente deve proteger é que os preços, os rendimentos não venham abaixo de um determinado nível. E se a agricultura, se a política agrícola comum continuar numa posição muito defensiva, a nossa situação vai sempre piorando, do meu ponto de vista. Portanto, ela tem que ter uma situação bastante ofensiva em relação aos setores onde nós temos condições para competir, e defensiva no sentido em que é preciso mantê-la para que ela desempenhe funções que são importantes do ponto de vista ambiental, ou social, ou territorial, mas com outro tipo de medidas, que são medidas que têm a ver com o desempenho dessas funções e não com o ser mais ou menos competitivo ou produzir mais ou menos. A grande questão aqui é, de facto, não acredito que o orçamento comunitário vá aumentar para a agricultura e provavelmente até vai reduzir-se marginalmente. Aquilo que se tem que ser é muito mais eficiente na maneira como o utiliza. E o ser mais eficiente significa ser capaz de utilizar esse dinheiro de uma maneira muito mais adequada, muito mais diferenciada, se quiser. O que não vai ser possível, que alguns gostariam, e eu percebo, é que se apoie, através de medidas de gestão de risco e de estabilização de rendimentos, os rendimentos dos produtores, e ao mesmo tempo manter os pagamentos ligados à produção a esses mesmos produtores. Não vai ser possível, porque não vai haver dinheiro para isso, não é? Portanto, nós vamos ser capazes de, e vai ser esse o grande desafio, de desviar essas verbas que neste momento estão para os pagamentos aos produtores, mantendo aquilo que é indispensável para garantir a gestão dos riscos e a estabilização dos rendimentos, e ao mesmo tempo privilegiando, do ponto de vista desses pagamentos, aqueles que têm outro tipo de funções que não têm condições nenhumas para ser mantidas através do funcionamento normal do mercado. Portanto, a primeira condição é, de facto, que a gente tenha mercados nos quais podemos colocar o nosso produto. A segunda condição é que sejamos capazes de competir com os outros que também lá colocam produtos, não é? E para isso temos que produzir produtos que tenham a qualidade, digamos, cumpram com as condições mínimas necessárias para chegar a esses mercados de uma forma minimamente diferenciada, a custos que sejam compatíveis com os preços em que os outros conseguem colocar os seus produtos nesses mercados, não é? Acho que, em princípio, a diversidade é boa. O problema da diversidade é se depois temos dimensão para ir ao encontro de determinado tipo de mercados. O problema aqui é para que mercados é que a gente vai produzir e que quantidade é que vamos ter para esses mercados, não é? Se aquilo que nós encontramos são mercados para os quais as quantidades que a gente tem condições para produzir é satisfatória, eu acho que a diversidade é boa do ponto de vista agronómico e do ponto de vista também do risco.
quanto maior é a diversidade das culturas, menor é o risco que os agricultores correm relativamente a eventuais alterações de preços, eventuais situações de bloqueio de mercado, eventuais problemas de natureza climática e que afetam mais umas culturas que outras. Portanto, à partida, a diversidade acho que é importante. A questão aqui também tem muito pouco a ver que tipo de mercados é que elas têm, não é? E, portanto, se elas implicarem alguma transformação, exige que exista alguma dimensão para que unidades de transformação agroindustrial se instalem para transformar esses produtos. E isso, por vezes, leva a que seja necessário uma área maior, uma produção maior, do que seria se isso não acontecesse. E, portanto, aí a diversidade pode jogar contra a possibilidade de se garantir a sustentabilidade de determinado tipo de setores. Mas, à partida, a diversidade parece-me bem por essas duas razões. Eu acho que, agronomicamente, é sempre bom a diversidade. Não é? Precisamos de água. E, portanto, é fundamental ter água. A água é uma limitação e, portanto, nesse aspecto é importante. E, portanto, o meu medo, às vezes, nestas expansões de regadios públicos, que não é o caso do Alqueva, eu acho que aquilo que se pretende em termos de aumentar de áreas até vai ajudar a viabilizar mais a própria obra do Alqueva, porque vai expandir a área a custos menores, o que vai permitir fazer baixar os preços da água. E a tendência neste momento, se isso não se verificar, é que os preços da água tenderão a atingir níveis muito elevados para viabilizar propriamente o funcionamento da envia, e isso é negativo porque vai inviabilizar um conjunto de culturas agrícolas. Portanto, eu acho que essa expansão, não só uma área nova que pode vir a produzir bastante mais do que aquela que neste momento produz, do que aquilo que neste momento produz, mas vai permitir fazer baixar os custos. Muitos outros investimentos públicos, muitas vezes, são obras, pela experiência do passado, que é preciso ter cuidado. São investimentos muito grandes, muito elevados por hectare e que depois é difícil de rentabilizar. A única questão que eu tenho levantado em relação a esta um bocado de obsessão com o regadio é que isto tende-nos a esquecer o sequeiro. E há muito a fazer no sequeiro. Há muito que se pode fazer no sequeiro para melhorar. E essa é a tal aposta na agricultura de conservação. Porque a agricultura de conservação pode, através da melhoria, através de um conjunto de práticas agrícolas, pode vir a melhorar o fundo de fertilidade desses solos e pode vir a permitir que a prazo se aumente a produção. E existem algumas experiências interessantes que era muito importante que nós conseguíssemos alargar relativamente a cada vez maiores áreas. Porque, no fundo, nós temos o quê? Podemos ter 500 mil hectares, 600 mil hectares de área irrigada em 3 milhões e 500 mil.